programa Mercado e Ação, sempre nas terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quintas, às 23 horas e 30 minutos e aos sábados, às 8 da manhã. Poa TV, canal 6 da NET, recebe hoje meu bom amigo Silvio Lopes, jornalista e economista. Mais uma vez, seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado por participar desse teu programa que tem uma audiência muito qualificada, Luiz. Obrigado. Silvio, como economista, como jornalista, fala um pouquinho do cenário aí que está... Semana passada o governo se manteve, se sustentou num pedido de cassação de chapa, enfim. O que está pela frente agora? O que vai acontecer? Bom, na verdade, Luiz, temos que separar duas coisas, a questão econômica e a questão política. É claro, né, tu vai me dizer, e é verdade, hoje a questão política tem uma influência muito forte na área econômica. Por quê? Porque as decisões são tomadas, né, por quem são tomadas, são quem? Políticos. Na verdade, assim, ó, essa decisão do Supremo, nem entrando no mérito dela, mas ela foi tomada, está tomada e tem que ser respeitada. Ela, de certa maneira, deu uma sobrevida para o presidente. A economia, de um outro lado, embora o presidente esteja fragilizado, não só popularmente, que a taxa de adesão a ele, de aprovação dele é de menos de 5%, mas do ponto de vista no Congresso Nacional, ele também está fragilizado. Embora a fragilidade do Congresso Nacional ele possa superar mediante esse governo de coalizão, de interesses. Enfim, aí nós estamos logo para ver aí como vai proceder o PSDB, se vai continuar no governo ou não. Eu acredito que vai continuar, porque o PSDB, como os demais partidos, são partidos que são comprados em seus apoiamentos. Isso é questão política. No lado econômico, eu acho que o grande trunfo que o presidente tem é que tem uma equipe profissional, né? Tem lá o Henrique Meirelles, que já foi ministro no governo Lula, né? E ele com a equipe dele, é o que está dando a garantia, a fiança de tudo que está acontecendo na economia. Então, eu acho que as coisas ainda vão durar um certo tempo até que, de repente, nós cheguemos a 2018, falta um ano e pouco, ainda um ano e 6 meses, mas é muito complicado. Eu acho que a economia está tendo uma certa reação e não sei por quanto tempo vai durar. Tu acredita que a tendência é de estabilização agora? Eu acho que vai estabilizar no baixo. Eu não creio assim que, por exemplo, que nós tenhamos um crescimento positivo do PIB este ano, né? Ele vem decrescendo aí ao longo dos últimos tempos. A expectativa é de que tivesse uma reação, pelo menos não decrescesse, mas também não subisse esse ano. Eu acho que vai ficar em torno de 0%, o que é uma lástima, porque nós temos 14 milhões de desempregados, e tu sabe muito bem, né? Sempre que a gente fala numa média, tem um para cima e um para baixo. O PIB zero, alguma coisa para cima, alguma coisa para baixo. Qual é o setor que tu estás enxergando com maior probabilidade de ficar para o lado de cima, crescer? Bom, nós sabemos que embora o PIB agrícola hoje seja menos de 10% do PIB, ele tem um encadeamento na economia muito forte. Então, a área econômica do agronegócio, que implica também na área industrial, de produtos que vêm da fazenda, que vêm das granjas, que vêm da produção agrícola, esse vai se manter e vai crescer. Mas não é suficiente, porque nós temos aí a questão dos serviços, que está caindo muito, a questão da indústria, que está caindo também, e acho que quem poderá salvar esse 0%, quando se diz que vai crescer 0%, não é que não vai se produzir nada, vai se produzir igual ao ano passado. Sim. Né? Então isso aí vai se manter, eu acho que até o final do ano que vem. Silvio, a questão agrícola, basicamente, nós estamos falando de exportação. Ela está atrelada ao dólar. Se o dólar cair um pouquinho, já desequilibra essa balança. Verdade, é verdade. O problema do Brasil é que, aliás, das economias de modo geral, né, Luiz, que nós temos hoje uma abertura muito forte, as economias estão globalizadas, né, então, mas há algumas coisas, assim, o dólar, eu não creio que o dólar vai decrescer, eu acho que a tendência do dólar é crescer exatamente por causa dessa instabilidade econômica. Se, por um lado, ele, aumentando, ele prejudica as importações, que tem insumos importantes da área industrial e da própria área agrícola, por outro lado, ele vai favorecer a venda, né, de produtos agrícolas externamente, e o país poderá ter mais reservas, que, de certa maneira, o número de reservas que nós temos hoje é que garante um pouco a certa estabilidade da economia. Ou seja, se nós tivéssemos um problema muito sério aqui, nós temos dinheiro para trazer produtos de fora para abastecer o mercado interno. Mão de obra sempre é uma boa distribuição de renda. A construção civil, ela é, por excelência, um grande distribuidor de renda, de mão de obra. Tu acredita que a construção civil reativa rapidamente? E eu acho que ela já está ativando, né? Eu acho que porque a construção civil ela não depende muito da questão do mercado externo, quer dizer, ela é muito localizada, os insumos,
As empresas são empresas brasileiras, empresas locais, então esse setor ele precisa apenas de financiamento interno. Nós temos aí um problema sério do BNDES, que também traz muito dinheiro para essa área. E essa questão do BNDES aí vai ser importante do ponto de vista de como é que vai terminar essa questão, né? E se o BNDES vai continuar. Agora com o Paulo Rabelo de Castro na presidência do BNDES, eu acho que vai ter uma certa estabilidade do ponto de vista de colocar o BNDES financiando empresas brasileiras no Brasil. Que o BNDES é importante, né? Empresas brasileiras no Brasil. Porque o BNDES, nós vimos aí, né, por essas falcatruas todas, que o BNDES estava exportando capitais para financiar o desenvolvimento de outros países. Então, nós tirávamos recursos que eram brasileiros e, ao invés de fomentar o setor aqui no Brasil, o setor da economia aqui, criar empregos, gerar renda, eles estavam fazendo isso fora do Brasil. Então, essa reconversão do BNDES para a economia brasileira vai ser importante para recrudescer o crescimento. O engraçado é que nos investimentos externos só tem aparecido a corrupção com os beneficiários externos. Interno não tem ninguém. Até que se saiba, não tem ninguém, né? Pelo menos ninguém está assumindo isso, né? Vamos deixar um pouco a ironia de lado. Silvio, eu perguntei que a construção civil tem um parceiro nosso, que é o Sindareia, está sempre com a gente aí, e eles não estão sentindo ainda, e a areia é um insumo básico para a construção civil. Eles não estão sentindo ainda movimento nessa... Ou o movimento não tem sido significativo? Bom, mas aí eu acho que tem que ver uma coisa, né, Luiz, que talvez eles não estejam apreciando muito. É que de 2 anos para cá, a construção civil cresceu muito no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nessas imediações aqui onde eles trabalham, certamente, né? Então, tu vê muito lançamento de produtos em Porto Alegre, de imóveis, quer dizer, muitas obras, a própria Ponte do Guaíba também demanda esse tipo de insumo, e isso teve um enorme crescimento de 2 anos para cá. Quando houve essa retração na economia, quer dizer, hoje, por exemplo, para te vender um imóvel está muito complicado, os preços estão caindo muito e novos lançamentos estão sendo postergados. Então, esse é um momento assim que há uma reacomodação do mercado, do ponto de vista de financiamento, de novos investimentos e de lançamentos também, no caso da construção civil, que afeta diretamente o setor de areia. Eu acho que isso aí vai acontecer a partir do ano que vem. Esse ano é difícil. Vamos entrar um pouquinho mais na área da política. Daqui a 1 ano e meio, temos eleições, um pouco mais que 1 ano e meio. Tu acredita que renova o quadro? Sempre se fala que a memória do brasileiro é muito curta. Daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, não lembra o que aconteceu, não lembra quem fraudou, não lembra quem roubou e esquece. Há uma chance de esquecer o que está acontecendo hoje? Com certeza. Aliás, tu te lembra do Mensalão, tu te lembra do Collor. O Collor é senador da República. O Collor foi defenestrado do poder por corrupção. E olha que o tempo do Collor, a corrupção dele era pequenininha, era um grão de areia. Era uma Elba, um Fiat Elba. É um Fiat Elba. Então, mas quem renova a política não são os políticos. Quem renova a política somos nós. Esse é o problema. Quer dizer, a sociedade, ela não tem essa coisa. Veja bem aquele caso do Lula. Eu nem sei entrar no mérito de partido, de ideologia e tal, mas o Lula está em todas as falcatruas que tem, então o Lula. E ele hoje é apontado como o principal candidato à eleição do ano que vem. Então o brasileiro não aprende isso. O brasileiro parece que faz isso de birra. Não, porque é do meu partido não é ladrão. Esse é o problema. Eu acho que quem renova a política não são os políticos. É nós que renovamos. Então o eleitor ele é fiel à pessoa e não ao Brasil. Exatamente. Ele é fiel digamos assim, à sua ideologia, àquele que está do meu lado. Veja bem... Mas a ideologia dele não pode ser eu aceito, eu tolero isto. Mas nos outros ele não tolera, mas tolera neles. Veja bem, quantos... Tu sabe muito bem, nós trabalhamos no Rio Grande do Sul, moramos aqui, quantos deputados, eu nem vou entrar em questão de nomes, deputados que foram pegos em falcatruas aqui no Estado e quanto mais passava o tempo, mais eles aumentavam a votação. Estão eleitos, são sempre eleitos. Tem uma pesquisa feita há muito tempo atrás, eu não tenho agora a fonte, mas que separa a moral ética da moral punitiva. Uhum. Moral ética é aquela que tu faz as coisas porque elas devem ser feitas, e moral punitiva é aquela que tu faz ou deixa de fazer pela punição. Então, essa pesquisa, ela determinou o percentual da população enquadrada em cada um. Na moral punitiva, estão 97% dos homens. Sim. Dos homens do mundo. Sim. Não é do Brasil. Das pessoas, né? Das pessoas. Isso não, de alguma forma, isso pode estar associado à política. Eu tolero se eu levar a minha vantagem. Uhum. Veja bem, se eu não for punido. Vamos fazer digamos assim,
um exemplo de trânsito, né? As pessoas reclamam muito, não sei se é o teu caso, Luiz, dos azuizinhos que ficam escondidos nas calçadas para punir as pessoas. Ora, eu não reclamo. Veja bem o seguinte, ó, que quando você vai tirar a carta, você sabe que a velocidade na cidade é no máximo de 60 km por hora. Eu não preciso ter um fiscal para que eu possa, então, temendo a ele, estar dentro da lei. Eu não preciso ter isso. Eu tenho que estar na consciência. Essa é a questão ética. E a questão punitiva é essa aí. Quer dizer, nós hoje só cumprimos a lei se estamos perigosamente sendo punidos. Porque se não estamos... Só pelo risco da punição. O risco da punição. Tu falasse bem a questão do trânsito, né? 120, 130, 140, 150, celular, e se acha jeitos de burlar e tenta enganar o guarda. É verdade. Mas não se engana o guarda, a gente engana a si próprio. A si próprio. Eu sempre digo para os meus amigos assim, olha aqui, ó, eu respeito isso porque, afinal de contas, é o seguinte, eu não gostaria de ter, por exemplo, um parente meu, uma pessoa da minha família, sendo atropelada por alguém que estivesse acima da velocidade permitida na cidade. Quer dizer, não é verdade? Então, tem que pensar nisso, não é questão tua, tem que pensar isso do ponto de vista coletivo. E nós vamos levar isso para as eleições. Com certeza, eu espero que nós 97% possivelmente não adotarão uma postura ética, adotarão uma postura punitiva. Exatamente. Esse é o problema do brasileiro. Nós temos que... Aliás, eu estou lançando um livro nos próximos dias, que é um livro... Fala do teu livro. Da reforma Estava até esquecendo de perguntar. A reforma protestante. Mas vamos ter oportunidade, depois vou te trazer o exemplar que está saindo essa semana que vem. Sobre os 500 anos da reforma, que aconteceu no século XV, né? Século XVI, 1517, e que trata exatamente da ética protestante, que está sendo introduzida no Brasil hoje por esse movimento evangélico. Isso está mudando completamente a forma do brasileiro encarar a vida. Esse livro vai estar disponível aonde, Silvio? Ele, no fim do mês, será um lançamento. Eu vou, oportunamente, inclusive, se tu me der a honra no teu programa anunciar, deverá ser lá no IDC, no Instituto de Desenvolvimento Cultural, o lançamento do livro. Silvio, toda semana tu está aqui também na Poa TV. Na GSUL TV, né? Hoje é GSUL Agora TV. É GSUL TV. Nós ainda, alguém chama ainda Poa TV, mas é GSUL TV, né? Nós temos um novo equipamento, enfim, novo nome e tal. GSUL TV, eu ainda não me acostumei ao nome novo do nosso canal. Com o programa Economia e Desenvolvimento. Isso. Estamos há 6 anos já com o programa no ar. Já está há tanto tempo. O Economia e Desenvolvimento. Eu já tenho, nesse programa de TV a cabo, mais de 15 anos. Tu tem 50 anos de jornalismo? Não, 40 anos exatamente, 40 anos. Silvio, qual é o perfil do Economia e Desenvolvimento? Bom, o Economia e Desenvolvimento tem um perfil mais ou menos parecido com o teu. Quer dizer, nós temos comentaristas específicos da área de imóveis, previdenciária, infraestrutura, política e tal. E desenvolvemos também, claro, cobertura de eventos, né? Eventos, sejam de que área for, porque tudo é economia e tudo é desenvolvimento, né? Tudo que se tu pensar nas coisas, tudo é economia e tudo é desenvolvimento. Então fizemos cobertura de eventos também. O teu programa está sendo veiculado quais dias e horários? Os 2 horários mais importantes são domingo à noite, 23 horas, e segunda-feira às 21 horas. Legal. Silvio, muito obrigado por teres vindo. Eu agradeço. É sempre um prazer e um aprendizado estar aqui contigo. Obrigado. Retornamos num instante. Continue conosco.